Enquanto o governo brinca de ideologia, o Brasil sangra com a insegurança, o autoritarismo e a tentativa de controle social disfarçado de modernidade. Eu sou Rafael Gripe, cientista político, e este é o Conexão Política. Antes de começarmos, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Assim, você ajuda a levar uma visão crítica, racional e conservadora da política nacional a cada vez mais brasileiros. A primeira boa notícia vem do Congresso Nacional, que finalmente reagiu ao avanço da agenda ideológica dentro do Estado. Foi aprovado o PDL 3 de 2025, que derruba a resolução absurda do CONANDA, a qual autorizava o aborto de menores de 14 anos até o 9º mês de gestação, sem necessidade de autorização judicial e sem sequer notificar o Ministério Público. Um verdadeiro atentado à vida e à Constituição brasileira. E aqui é preciso destacar o papel corajoso da deputada Cristo Nieto, autora do projeto que suscitou essa barbaridade. Uma parlamentar que tem enfrentado com firmeza o lobby progressista que tenta empurrar o aborto pela janela, já que não consegue aprová-lo pela porta da frente via Congresso. Essa decisão representa não apenas uma vitória do bom senso, mas um marco da resistência conservadora no Legislativo. Mostra que ainda há parlamentares dispostos a defender os valores fundamentais da sociedade brasileira: a vida, a família e a infância. Outra matéria aprovada foi a ampliação da licença paternidade, uma pauta que, embora pareça administrativa, tem reflexos diretos na estrutura social. O Congresso aprovou um texto que aumenta o tempo de convivência do pai com o recém-nascido, algo importante para o fortalecimento da família. É curioso perceber que, enquanto a esquerda tenta dissolver os vínculos familiares em nome de novos modelos de sociedade, são justamente parlamentares de perfil mais conservador que buscam fortalecer o papel paterno e materno dentro de casa. E essa é uma vitória civilizatória, o reconhecimento de que a família é o primeiro e mais sólido núcleo de formação moral, social e afetiva do ser humano. O ministro Alexandre de Moraes determinou a criação de um inquérito permanente no Supremo Tribunal Federal para o combate às facções criminosas. À primeira vista, pode parecer uma medida de segurança pública, mas a proposta levanta graves questionamentos jurídicos. O jurista André Marcília apontou um problema central: o STF não tem competência para instaurar inquéritos por conta própria de forma indefinida. Essa prática, já comum nos chamados inquéritos das fake news, viola princípios básicos do devido processo legal. O que se cria na prática é um inquérito eterno, sem objeto delimitado, sem prazo e sem o controle do Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Supremo, que deveria garantir o cumprimento da Constituição, passa a atuar como polícia, promotor e juiz ao mesmo tempo. Uma confusão institucional que fere de morte o princípio da separação dos poderes. O combate ao crime é essencial, mas ele não pode servir de justificativa para atropelar a lei. Do contrário, o país passa a combater o crime com outro tipo de ilegalidade, a do abuso de autoridade. O governo federal autorizou o uso de GLO, garantia da lei e da ordem, em Belém, no Pará, por ocasião da COP30, mas se negou a adotar a mesma medida no Rio de Janeiro, um dos estados mais dominados pelo crime organizado no país. É a velha seletividade política. Quando o evento é internacional e holofotes, o governo posa de responsável. Quando é para proteger o cidadão comum, prefere a omissão ideológica. O contraste revela a inversão de prioridades. Em vez de enfrentar o tráfico, prefere-se preservar a imagem. E é justamente nesse contexto que surge uma nova polêmica dentro do governo. E ela tem nome e sobrenome: Gleisi Hoffmann. A ministra do governo do PT e uma das vozes mais influentes do governo Lula afirmou recentemente que é contra a equiparação das facções criminosas a organizações terroristas. Segundo ela, essa classificação seria exagerada e poderia abrir brechas para abusos. Mas o que parece uma preocupação jurídica esconde, na verdade, uma posição política ideológica. Ao negar essa equiparação,
o governo Lula demonstra falta de disposição real para enfrentar o crime organizado com o rigor necessário. Porque se o Estado teme chamar o inimigo pelo nome, ele já começou a perder a guerra. As facções dominam territórios, cobram impostos legais, impõem leis próprias e aterrorizam populações inteiras. E mesmo assim, o governo prefere discutir semântica. E essa postura complacente é o retrato de uma política pública que se rende ao discurso ideológico e que acaba isolando a própria polícia e fragilizando as instituições de segurança. Agora, uma notícia que merece destaque. O Banco Central anunciou o fim do projeto Drex, a chamada moeda digital brasileira. O Drex era apresentado como uma modernização do sistema financeiro, mas na prática poderia abrir as portas para um mecanismo de vigilância e controle social, nos moldes do que ocorre na China com o crédito social. Seria o Estado podendo rastrear, condicionar e até bloquear transações de cidadãos. Um pesadelo orwelliano transvestido de inovação tecnológica. Essa vitória só foi possível graças à oposição firme de parlamentares conservadores, entre eles a deputada Júlia Zanatta, que liderou o enfrentamento a esse projeto autoritário. O recuo do Banco Central mostra que a resistência política ainda é possível e que a sociedade precisa estar atenta, pois o controle nunca vem de uma vez, mas disfarçado de eficiência, segurança e modernidade. A política catarinense, considerada um dos redutos mais conservadores e bolsonaristas do país, vive um verdadeiro terremoto interno com a movimentação para as eleições ao Senado. Santa Catarina, assim como em todo o país, terá 2 vagas em disputa, e até pouco tempo atrás o cenário parecia definido dentro da direita. O governador Jorginho Melo do PL articulava um acordo para garantir a reeleição do próprio governo estadual e, ao mesmo tempo, consolidar uma chapa unificada da direita. O entendimento era o seguinte: o PL indicaria o nome ao Senado, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o grupo aliado, formado por União Brasil e Progressistas, ficaria com a outra vaga, que naturalmente seria destinada ao atual senador Esperidião Amin, nome experiente e com base consolidada no Estado. Dentro desse contexto, tudo indicava o lançamento da deputada federal Carol de Tone como a candidatura. Dentro desse contexto, tudo indicava o lançamento da deputada federal Carol de Tone como a candidata do PL ao Senado. Deputada de destaque nacional, foi presidente da CCJ, principal comissão da Câmara dos Deputados, influente, articulada e com forte apoio popular, Carol aparecia como o nome mais natural para representar o partido na corrida eleitoral. Mas a situação mudou completamente quando o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a indicação do seu filho, Carlos Bolsonaro, para disputar o Senado por Santa Catarina. A decisão, embora estratégica em termos de visibilidade nacional, gerou profundo constrangimento interno. Afinal, ao escolher Carlos, o PL automaticamente deixava de fora Carolina de Tone, uma das figuras mais respeitadas e orgânicas do conservadorismo catarinense. Mesmo com declarações públicas de Bolsonaro e de Carlos dizendo que apoiariam Carolina e outro partido, o gesto foi interpretado como um enfraquecimento da direita local e um erro tático,